E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui a mais uma aula com o professor Bruno. Bem, então hoje nós vamos falar sobre o microscópio. Então eu vou explicar aqui para vocês o que é um pouquinho sobre o microscópio, as funções dele, como ele funciona e tudo mais. Bem, eu estou aqui no laboratório da Faculdade de São Paulo de Rolim de Moura, onde eu trabalho, e vamos falar um pouquinho aqui sobre microscópio. Bem, eu estou aqui com um microscópio óptico. Por quê? Porque existem três tipos de microscópio. Um deles é o óptico, que é esse que está aqui na nossa frente. Nós temos o microscópio eletrônico e o microscópio de tunelamento. O microscópio eletrônico e de tunelamento, eles são microscópios mais avançados tecnologicamente que conseguem ver detalhes e estruturas muito menores do que o óptico. Contudo, o óptico ainda é um dos microscópios mais utilizados porque você consegue fazer uma série de coisas com ele. Esse é um microscópio utilizado para fazer exames clínicos, fazer pesquisas com bactérias, fazer pesquisas com protozoários, análise de água e por aí vai. Então, olha só. Então aqui tem um microscópio óptico normal, não é? Microscópio tal, inventado ali por Robert Hooke no século XIX, etc. Então, basicamente... 19, etc. Então, basicamente, nós usamos ele para ver células. Cada uma das partes do microscópio tem um nome e ela tem uma função. O microscópio ele tem aqui o conjunto mecânico, não é? Que é aquela parte que se deve à estrutura física do microscópio, a parte de engrenagens, botões e tal, e nós temos o conjunto óptico. O que é o conjunto óptico? O conjunto óptico, que é o jogo de lentes do microscópio, que é por onde nós enxergamos, a gente enfia a cara e vê ali. Pois bem, então agora eu vou explicar sobre cada uma dessas partes. Estou gravando aqui com o meu celular, então vou mexer aqui. Começando por aqui. Essa parte aqui do microscópio, como vocês estão vendo, nós conhecemos ela como base ou pé. Então, o que é a base ou pé do microscópio? Deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu tripé. A base ou pé do microscópio, como o próprio nome sugere, é a base dele. Vocês podem observar, o microscópio ele se apoia nessa estrutura aqui. Aqui dentro da base ou do pé, tem toda a parte de fusíveis, a parte de fios, a lâmpada ela é colocada aqui dentro. Então aqui também fica o botão, olha só, de liga e desliga. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês. Olha só, aqui você tem o botão de liga e desliga, onde você liga e desliga a lâmpada. Então aqui é a parte que sustenta um microscópio. Ligado aqui na base, nós temos aqui, olha só, essa estrutura que é o braço do microscópio, ou suporte, independentemente de onde você olha. Você vai encontrar, às vezes, várias literaturas que vão atribuir nomes diferentes às partes do microscópio. Tá? Então aqui a gente tem o braço no microscópio. Esse braço, ele vai fazer o quê? Ele vai suportar basicamente toda a estrutura que nós usamos para enxergar as coisas. Então, olha só, você pode perceber que essa estrutura do microscópio, ela está acoplada ao braço, esses botões aqui também. Vocês vão ver aqui em cima, que o jogo de lentes do microscópio, ele está acoplado aqui no braço. Então, o braço, ele vai dar ali sustentação ao microscópio, as estruturas do microscópio, na verdade. Bem, uma coisa importante é, quando você vai levantar um microscópio, vai se transportar ele, nunca é interessante você pegar pelo braço. Por quê? Às vezes,
você tem algumas estruturas, como é o caso da lâmpada, ou até mesmo aqui nessa região do condensador, que eu vou falar daqui a pouco, elas podem estar soltas, aqui pode estar mal encaixado, e aí você pode derrubar. Então, sempre quando a gente carrega um microscópio, a gente segura ele sempre pela base aqui, pelo pé. Tá? Então, nós temos essa parte aqui metálica, ó. O microscópio ele é de ferro, pesado pra cacete, que sustenta a base e o braço, eles vão sustentar toda a estrutura do microscópio, certo? Pois bem, aqui na base, nós estamos vendo aqui, desculpa o barulho do microscópio arrastando, nós temos essa estrutura aqui. Olha só, essa estrutura aqui, adivinha o nome dela? É a lâmpada. Então, o que é a lâmpada no microscópio? Quando nós enxergamos as coisas pelo microscópio, observe que tem uma luz saindo aqui em cima. Tá vendo? Então, quando nós vamos observar algo pelo microscópio, eu vou colocar aqui uma plaquinha de vidro, que eu vou falar o nome dela daqui a pouco, que eu vou explicar. Então, o que acontece? Eu só enxergo as coisas no microscópio porque a lâmpada ela vai emitir uma luz, essa luz atravessa essa placa de vidro, que é conhecida como lâmina, vai chegar a essa lente, aí ela vai sair aqui em cima a imagem. Esse conjunto de lentes aqui em cima. Então, nessa situação, a lâmpada ela tem uma importância porque nós só conseguimos enxergar o que nós queremos ver no microscópio através da luz que sai dessa lâmpada aqui. Antigamente, nos microscópios mais antigos, se vocês já viram filmes do século XIX, por aí, vocês viram que geralmente os microscópios ficam perto da janela. Por quê? Porque no início o microscópio ele não tinha uma lâmpada, né? Não tinham nem lâmpadas. Eu tinha o quê? Eu tinha aqui um espelho. Então eu tinha um espelho que eu mexia na angulação dele, ele refletia a luz solar para poder passar aqui por essa outra estrutura e a gente enxergar o que queria ver, as células que queriam ver. Então os microscópios primitivos, eles tinham um espelho aqui. O que dificultava muito, porque você só conseguia fazer pesquisas durante o dia, dias claros, se o dia estava nublado, se o dia estava mais escuro, nós não conseguíamos enxergar. Opa, olha só, vocês vão ver que aqui, ó, olha só, estou descendo aqui uma estrutura, deixa eu ver se eu consigo descer um pouquinho mais. Estão vendo aqui? O nome dessa estrutura é condensador. Qual é a função do condensador? Observem essa luzinha aqui em cima, olha só. Viram que aqui em cima ficou mais brilhante e menos brilhante? Então, o condensador, ele é uma estrutura, um microscópio que me auxilia a controlar a intensidade de luz. Então, a intensidade, a quantidade de luz que vai chegar até aqui em cima, né? Você viu que já subiu bastante, né? Deixa eu descer um pouquinho. A quantidade de luz que vai chegar aqui em cima na minha lâmina, né? Na minha placa de vidro que eu estou querendo observar, ela é controlada pelo condensador. Então eu posso aproximar ou afastar o condensador graças a esse botão de regulagem aqui. E eu posso também, olha só, controlar a intensidade de luz. Oh, insetos! Aqui. Outra coisa, não sei se vai dar para ver direito, vocês estão vendo que aqui embaixo eu estou mexendo em uma lente? O nome dessa lente é filtro. Por que, professor, tem que ter um filtro? Vocês estão observando aqui, não sei se vai dar para observar direito aí no vídeo, a luz que sai daqui, ela é meio amarelada. Essa luz amarelada, ela pode ali contaminar, de forma de... Quando eu falo contaminar, eu quero dizer que ela pode não permitir que eu enxergue tão bem a minha lâmina, ou o material que eu estou enxergando no microscópio. Então, eu tenho esse filtro. O filtro, ele tem uma lente, tá? Olha só, eu vou girar aqui, para dar para ver melhor. Olha só.
Agora sim, tá vendo? Ó? Ele tem uma lente aqui. Observem que essa lente ela tem uma coloração meio azulada. Por quê? A partir do momento que eu coloco, a luz aqui em cima, de amarelada, ela fica branca. Então isso permite com que eu consiga enxergar as coisas no microscópio com uma eficiência muito melhor. Então, além do condensador que eu tenho aqui, ele vai permitir essa passagem de luz. Indo para uma outra estrutura, olha só. Aqui eu tenho uma estrutura, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Observem que aqui eu tenho uma estrutura que vai servir de apoio à minha lâmina. Essa estrutura aqui eu chamo de mesa ou platina, conforme você preferir. A mesa ou a platina, ela é uma estrutura onde eu vou pegar aqui a minha lâmina e eu vou prendê-la. Tá vendo que aqui tem como se fosse uma garra metálica? O nome disso aqui é garra metálica. O que a garra metálica faz? Se eu não tiver essa garra metálica, a minha lâmina ela fica solta aqui na superfície do microscópio, na superfície da mesa aqui, e eu não consigo movimentar ela, porque eu tenho que movimentar minha lâmina para ver as diferentes partes da visualização que eu quero, que eu preparei. Então essa garra, eu coloco ela aqui, ela prende a minha lâmina, evitando que ela fique passeando. Só que, professor, isso aqui fica estático? Porque o senhor falou que movimenta sim. Observem que aqui eu tenho dois botões. Olhem aqui, observa aqui a mesa. Ó, ela está indo para frente e para trás. E observem aqui em cima. A garra está indo de um lado para o outro. O nome disso daqui é chariot. Chariot porque vem do francês, significa carro em francês. Então o chariot, ele é um botão que eu vou movimentar a minha lâmina. Então eu consigo movimentar para frente e para trás a minha lâmina, e eu consigo movimentar da esquerda para a direita a minha lâmina, também movimentando o chariot. No microscópio, eu preciso enxergar as coisas que estão nele. Nessa situação, para eu conseguir enxergar, a coisa precisa ter foco. Então, como é que eu vou dar o foco, professor? Bem, muito simples. O microscópio ele tem uma estrutura que é esse botão aqui. Eu vou virar do outro lado porque não tem essa parte aqui da garra para atrapalhar. Observem só aqui. Você tem aqui esse botão, que você tem o botão macrométrico e o botão micrométrico. O macrométrico e o micrométrico, eles vão fazer o quê? Eles vão movimentar aqui a mesa, a platina, aproximando e distanciando ela do meu conjunto de lentes. Isso vai permitir o quê? Com que eu consiga dar ou não um foco. Então eu vou conseguir dar o foco, né? Dar o foco quer dizer o foco aqui, tá, pessoal? Vou conseguir ter o foco que me interessa. Observem só aqui. Olha só. Estão vendo? Eu estou mexendo aqui no botão de macrométrico. São dois, tá, pessoal? Eu tenho um aqui e eu tenho outro aqui. Então aqui eu tenho o botão macrométrico e eu tenho o botão micrométrico. Mas, professor, o micrométrico não está movimentando nada? Prestem atenção. Macrométrico, olha só. Vocês estão observando que o movimento do micrométrico ele é bem sensível? Por que isso acontece? Porque um macrométrico ele é utilizado para lentes de aumentos grandes. Então, olha só. Aqui eu tenho uma lente, aumentos menores. Então, em aumentos menores, eu uso o botão de macrométrico. Por quê? Observem aqui que a platina, ela chega muito perto. Então, o macrométrico, eu uso ela para dar foco em aumentos menores. Eu vou mexer nele, eu faço o foco em aumentos menores com esse botão aqui,
Quando eu chego para um aumento maior, eu já estou muito próximo. Então, qualquer movimento mais brusco, eu posso passar demais o foco, ou eu posso adiantar demais o foco. Então, o botão micrométrico, que é esse que fica aqui do lado de fora, eu consigo movimentar a platina de uma forma tão sutil que eu consigo observar aumentos muito grandes e focar em aumentos muito grandes, evitando com que eu passe. E outro detalhe também, se você movimenta muito aqui, observe aqui a mesa. Está vendo que ela basicamente, esse espaço aqui de visualização faz com que essa lente entre. Então, se você usa aqui o botão de macro, você pode quebrar a lâmina que você coloca aqui. Porque você vai indo até que crack, a lâmina quebra. Então, nós temos que tomar essa série de cuidados. Por isso que existe o botão micrométrico. Bem, eu esqueci de falar uma coisa aqui, quando eu falei da lâmpada. Aqui do lado, eu tenho um botão também de intensidade luminosa. Olha só. Eu vou conseguir controlar a intensidade da minha lâmpada por esse botão. Então, ele em conjunto com o condensador, permite com que eu consiga ter um controle maior da minha luminosidade. Bem, pessoal, até agora tudo certinho. Já abordei basicamente todo o conjunto mecânico. Vamos agora para o conjunto óptico. Vamos falar das lentes do microscópio. Bem, pessoal, então como eu falei, vamos falar agora do conjunto óptico. O microscópio, ele possui duas lentes. Ele tem essa lente aqui, que é a ocular, e essas lentes aqui de baixo, que são as objetivas. A ação em conjunto dessas duas lentes permitem com que eu consiga visualizar as lâminas e o que eu quero visualizar no meu microscópio. Pois bem, olha só. Aqui eu tenho a lente objetiva. A lente objetiva é essa que fica aqui em cima. E com ela, olha só, eu consigo visualizar as coisas. Ela é a lente que entra em contato com os meus olhos, por isso que ela é chamada de ocular. Eu vou chegar aqui bem perto da minha lente, vocês vão perceber, olha só, que eu vejo tudo de cabeça para baixo através da minha lente objetiva, da minha lente ocular, perdão. E isso acontece por quê? Porque é uma questão física. As lentes, de forma geral, elas invertem a imagem. Então, na verdade, o que eu enxergo aqui no meu microscópio, a imagem que eu vou ver, ela está invertida e de ponta cabeça do que é o real. Tá? Porque ela passa por essa inversão aqui e ela é invertida aqui de novo. Então, olha só, aqui eu tenho a minha lente ocular, vocês vão ver, ela em si já tem um aumento de 10 vezes, então ela fica aqui em cima bonitinho. Vocês vão perceber que o microscópio, ele é pensado para todos. Por quê? Independentemente do tamanho da sua cabeça, você consegue regular. Então, olha só, suponhamos que você é uma pessoa que tem uma cabeça grande ou uma pessoa nariguda. Então, olha só, você consegue regular a distância aqui das suas lentes oculares. Então, você pode colocar a sua cara aqui em cima, né, os seus olhos bem aqui, e aí não tem problema. Se você tem cabeça ou nariz grande, você consegue regular. Professor, mas eu uso óculos, eu não enxergo direito, eu sou cego. Não se preocupe, meu caro, eu também. Logo, você não precisa se preocupar, porque o microscópio, mesmo que você tenha problemas de visão, pelo fato de ser um jogo de lentes e tudo mais, você consegue enxergar perfeitamente aqui, independentemente do seu problema de visão. Bem, eu, que tenho miopia e astigmatismo, consigo enxergar muito bem sem o uso do meu óculos. Também, se você for tentar olhar aqui com o seu óculos, você vai dar uma topada que, pelo amor de Deus. Então, olha só. Então, aqui, você chegando aqui embaixo, você tem uma estrutura aqui. Estão vendo? Ó? Aqui eu tenho as minhas lentes objetivas. Estão vendo que ela está numa estrutura que eu consigo mudar elas? O nome dessa estrutura é tambor ou revólver. Conforme vocês preferirem, eu gosto de chamar de revólver. Então aqui o revólver, ele faz o seguinte, para quem não sabe, revólver é tambor em latim, tá, pessoal?
Então, olha só. Então, o revólver, o que acontece? Com ele, eu vou mudando a minha lente. De lentes de aumentos menores para aumentos maiores. Sempre quando você for manipular um microscópio, você não fica pegando aqui, eu vou mudar, eu vou pegar aqui na minha lente objetiva e eu vou mexer. Não, você não faz isso. Você tem aqui o revólver, que é justamente para essa finalidade. Você muda as lentes com ele, certo? Aqui as objetivas, elas são o seguinte, olha só. A maioria dos microscópios tem um jogo padrão de aumentos de objetiva. Você tem aqui uma que aumenta em 4 vezes, outra que aumenta em, aqui é 10 vezes, outra aumenta em 40 vezes e outra aumenta em 100 vezes. Então, você tem aqui, a gente observa a diferença pelo conjunto de cores, não é? Aqui as objetivas elas saem, como já tem uma aqui, ó. A gente percebe que ela sai, né? Ela é como se fosse aqui um canhãozinho, olha só. Ela sai. Essas de aumentos maiores, observem que elas entram aqui, tá? A lente, essa parte aqui que você observa, ela entra. Ela entra por quê? Porque essa parte entra em contato com a lâmina. Então, você vai dando o foco, então ela vai entrando aqui dentro do tamborzinho. Então, nessa situação, o que acontece? Vamos pegar essa aqui. Essa aqui aumenta 4 vezes. Então, mas essa aqui já aumenta 10 vezes, professor. Então, se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 10, ela vai aumentar o quê? 14 vezes? Não. Por que não? Porque a lente do microscópio, eu multiplico o aumento. Então, se aqui está em 4 vezes e aqui eu tenho um aumento de 10 vezes, então o que eu estou enxergando aqui não é 14 vezes, mas 40 vezes. Então, estou vendo um aumento de 40 vezes. Então, a lente de 4, de 10, de 40 e de 100, quando eu coloco elas para enxergar aqui, que eu vou mudando, eu não estou enxergando 14, 110, 140 vezes, não. Tá? Eu estou enxergando o quê? Aqui eu vou enxergar 40 vezes. Aqui, na de 10, eu vou enxergar 100 vezes. Na de 40, eu vou enxergar 400 vezes. Opa, está errado, a de 10 está aqui, tá? Então, vamos voltar. Aqui na de 4, eu vou enxergar 40 vezes. Aqui, eu vou enxergar 100 vezes. Aqui, eu vou enxergar 400 vezes. E aqui, eu enxergo 1000 vezes. Então, olha só. Então, na verdade, é esse aqui multiplicando por esse daqui que vai chegar no meu aumento total. E olha só, uma situação, como é que nós enxergamos aqui? Como é que essa imagem, observe que a luz ela vem para cá e depois para cá. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho um espelho. Então esse espelho, a imagem chega aqui passando por essa lente, que né, que é 4 vezes, ela bate no espelho, já aumenta 40 vezes. Quando o espelho reflete, ela chega aqui já multiplicando novamente, então multiplicando aqui a imagem de 4 vezes refletida pelo espelho, vai multiplicar aqui de novo 10 vezes, chegando a 40 vezes. Tá? Então, pessoal, aqui é basicamente as estruturas do microscópio que eu falei para vocês, não é? Não foge muito disso, alguns microscópios têm umas coisinhas mais, outras a menos, mas essa é a estrutura básica dele, né? Aí vocês vão ver uma coisa que eu esqueci de falar outrora. Aqui vocês vão ver que é graduado justamente tanto nessa parte aqui da platina quanto nessa parte lateral aqui, ó. Justamente que é para quando você estiver enxergando uma lâmina, você conseguir naquela lâmina anotar a posição do que você está enxergando. E aí quando você for enxergar de novo, você já tem ali a posição anotada e aí você regula aqui, porque tanto aqui, ó, tem uma meia-lua, quanto aqui vocês vão ver que tem outra meia-lua, aqui eu consigo marcar a posição. Tá? Um detalhezinho que eu esqueci de falar antes. Então, pessoal, é isso que eu tinha falado sobre o microscópio. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E até a próxima aula.